Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. Você viu que o treinamento é certo para você? Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein? É isso, pessoal. Espero vocês no treinamento Viver de YouTube. Até mais! Fazer uma provocação inicial que é a seguinte. Eu li algumas notícias, né, sobre uma tensão em Taiwan, né? Primeiro eu queria que você explicasse qual que é esse atrito envolvendo Taiwan, né? Por que diabos existe um atrito em Taiwan, e sobre os recentes exercícios aí militares que a China fez ali, passou pertinho ali do Japão, numa região inédita. O Japão também parece que reagiu também com outra demonstração militar, até o quanto disso primeiro explicar essa questão de Taiwan e depois até quanto desses exercícios militares é só né, vendo quem tem o míssil maior, ou realmente isso aí tem chance de virar uma coisa mais concreta. Tá. Bom, começo da ideia é que talvez para quem não tem essa clareza, Taiwan é uma ilha localizada a uns 140 quilômetros do continente asiático, ou seja, da China. E essa ilha, ela foi um refúgio, tem um pouco mais de 20 milhões de habitantes, e ela foi um refúgio e tem um papel político muito importante, porque ao longo da história chinesa, perdi de novo, ao longo da história chinesa, o que aconteceu? Teve uma guerra civil, e nessa guerra civil a China estava dividida entre dois lados, o lado nacionalista e o lado comunista. Essa guerra civil, ela teve períodos aí de transição, enfim, de disputas, momentos mais intensos e menos intensos, e com isso, no final da guerra, os comunistas ganharam, e os nacionalistas saíram e foram viver ou montaram um governo em refúgio em Taiwan. E aí é nesse momento que Taiwan se torna importante, porque quem que era o verdadeiro e o legítimo governante da China? Onde estava o governo da China? Estava na parte comunista, né, no continente, ou na ilha com os nacionalistas. E essa disputa, ela perdurou até os dias de hoje, porque em algum momento ao longo da história, logo depois do fim da Segunda Guerra e do fim da Guerra Civil Chinesa, o que aconteceu? Taiwan era reconhecida como o governo legítimo da China. Então, aquele grupo de nacionalistas que estavam ali era visto como a China. E, claro, não fazia sentido, porque a maioria da população, o grosso do território, enfim, toda a diferença do que existia no continente versus a ilha era imensa, absurda. E aí o mundo acabou reconhecendo e entendendo, não, a China é de verdade, o governo da China está no continente e não na ilha. E aí a ilha ficou num status meio sem sentido. Então, se a ilha não era mais quem representava todos os chineses, que era essa ilha? Como existia a diferença ideológica e toda a questão da Guerra Fria, a ilha ganhou a sua autonomia e foi protegida, de certa maneira, pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. Com a aproximação que houve nos anos 70 dos Estados Unidos com a China, o restabelecimento de relações e tal, isso aconteceu em grande parte por causa do Kissinger. O que nós tivemos é que... Te perdi aqui de novo, que esse negócio está muito... Eu não te vejo, mas beleza, eu estou falando aqui. Nós tivemos aí um espaço para Taiwan ficar ali meio jogada, mas quando a China foi aceita,
aí Taiwan foi deixada de lado. Mas os Estados Unidos sempre disseram o seguinte: nós não aceitamos que esse status de Taiwan seja mudado à força. Existe um acordo de defesa mútua entre Estados Unidos e Taiwan até 1979. Quando os Estados Unidos restabelece relações com a China comunista, aí ele passa uma lei. Ele rasga esse acordo de defesa mútua e passa uma lei que diz que não se pode mudar o status à força de Taiwan sem criar um perigo para a segurança e para a ordem na região. Essa lei é importante que ela não force os Estados Unidos a defender, mas ela fica meio ambígua. Daqui a pouco eu volto nessa história. Então, aí meio que a moral da história é, tipo, existe um território da China, que é Taiwan, mas que tem uma diferença ideológica gigante desde a sua origem, e depois uma diferença de governo. Porque no começo dos anos, logo depois da Guerra Civil, nós tínhamos uma China autoritária, que ainda é até hoje, mas Taiwan também era autoritária. Só que aí nós assistimos uma transformação dentro de Taiwan, e Taiwan se tornou um país democrático, uma das democracias mais vibrantes. Aí depois tem uns dados interessantes sobre como que Taiwan se comporta e como que Taiwan tem funcionado. Pulando um pouco da história, depois a gente pode voltar em pontos específicos aí, você trouxe a questão dos exercícios militares e das questões de tensão entre a China e Taiwan. O que está acontecendo? O líder chinês, o Xi Jinping, ele está determinado a absorver e controlar Taiwan, reincorporar, reunificar Taiwan. E ele tem feito vários discursos dizendo que o rejuvenescimento chinês não pode acontecer sem a incorporação de Taiwan. Bom, a maneira como a China tem se comportado em uma série de situações, desde Xinjiang, que é a província onde tem os muçulmanos chineses ou de origem muçulmana, onde nós temos um genocídio acontecendo e tal, fronteira e disputa com a Índia, a questão de Hong Kong, todos esses episódios mostram uma China assertiva, agressiva e bastante problemática. Então, esse é um problema de mudança de comportamento. A China tem sido dura, tentou interferir na eleição de Taiwan, tem feito vários exercícios militares, mais de 380 invasões do espaço aéreo de Taiwan só em 2020. Cruzou nesse estreito que você falou ali entre Taiwan e Okinawa, que é um pequeno estreito de passagem ali no mar, com uma grande frota de navios. Então, a China está provocando, ela está mais assertiva, ela está mais agressiva, e está todo mundo lendo isso da seguinte maneira: olha, a China está pronta para tomar Taiwan à força. E talvez faça sentido. E é óbvio que as repercussões e consequências disso são imensas, mas aí a gente vai desenvolvendo esse assunto aos poucos.